No vídeo de hoje vamos comentar sobre 3 fundos imobiliários com desconto, pagando bons dividendos que a gente comprou recentemente aqui no mês de setembro. Clubista de verdade, já deixa o dedo no like. Quem não é clubista e gostar do vídeo, convido para clicar no botão de inscrição e também no sininho. Enquanto fala a vinheta, comenta aí quais fundos imobiliários você comprou recentemente. Deixa teu comentário antes de assistir ao vídeo, tá? Porque aqui nos próximos minutos você vai entender quais a gente comprou aqui e por quê. É muito, mas muito importante que eu vou te falar agora antes de citar o primeiro fundo imobiliário. Tanto eu quanto o Felipe, a gente já foi investidor iniciante, já foi investidor dos primeiros 3 anos da carreira e a gente sabe muito bem como é a jornada de um investidor e como essa jornada muitas vezes é solitária, né? São poucas as pessoas que investem no Brasil e são poucos os materiais que são muito claros, né, sobre estratégias de investimento, sobre o que fazer. A maioria dos materiais que a gente vê por aí são mais vagos, né, mais qualitativos, do tipo, cara, compra esse fundo porque o imóvel é AAA, porque é bem localizado. Bons imóveis, né? É, o famoso visite os imóveis. Visite os cara, imóveis. visite os imóveis. Poxa, né? Imagina o dinheirama que não ia gastar visitando os imóveis de fundos imobiliários pelo Brasil. Mas o grande ponto é que, além da gente não acreditar nesse modelo, nessa forma qualitativa, a gente tem absoluta certeza e bate na mesa aqui para falar que isso gera muita insegurança. Porque por mais que você vá lá, confie no trabalho de alguém, compre um fundo imobiliário que alguém cita, você fica inseguro, sem saber quando vender, sem ter controle sobre quais vão ser as próximas decisões, que a gente acredita aqui. Então, se a gente está tocando pau aí no modelo tradicional, a gente está defendendo aqui que existe algo melhor, que é investir com estratégia, né? Que é entender parâmetros, diretrizes para saber quais ativos comprar, para saber por que comprar, para saber quando comprar, para saber também quando vender. Por isso, esse vídeo aqui é um chamariz, tá? E sim, a gente vai contar quais são os 3 fundos imobiliários que a gente está comprando. Quando eu falo a gente, né, não é nós dois, é aqui eu, Ramiro, como porta-voz do Clube do Valor, uma gestora profissional de recursos. E a gente vai te explicar também, né, além do skin in the game, a gente vai te explicar também a estratégia por trás disso para te ajudar a tomar decisões com estratégia para comprar fundos imobiliários e receber aí mais dividendos na sua jornada. É aquela história, a gente não vai entregar o peixe para ninguém. A gente quer ensinar vocês a pescar. Agora, como é que a gente faz isso? A gente mostra os peixes que a gente está pescando. Olha o nosso peixe aqui. A gente mostra aqui, ó, mas a gente mostra a nossa metodologia de pescar também, que no final das contas não é o nosso peixe que você vai comer, é o seu que você vai pescar com as técnicas que a gente vai te passar. Perfeito, né? Você pode até não escolher a mesma vara de pescar, o mesmo rio para pescar, mas tem que saber pescar, entendeu? Tem que ter uma estratégia. Dito isso, me sinto muito à vontade agora, sim, de comentar sobre o primeiro fundo que a gente está comprando recentemente, que é o fundo imobiliário Hectare, de código HCTR11, que talvez você tenha ouvido falar dele aí nos últimos meses, ele andou aí com umas polêmicas, já vou comentar sobre isso, mas não sem antes comentar que esse é um fundo imobiliário do tipo de papel, né? Existem basicamente, vamos lá, 3 tipos de fundos imobiliários, né? Os que investem em imóveis, de fato, né? Em lajes corporativas, galpões logísticos, escolas, hospitais, etc. Os que investem em ativos de renda fixa que estejam atrelados ao mercado imobiliário, que são o que a gente chama de fundos de papel, que compram CRIs, LCIs, LHs. Nesses fundos de papéis existem também os fundos que compram outros fundos imobiliários, tá? Que também são considerados fundos de papel. E tem os híbridos, né? Aquele fundo tem, sei lá, um imóvel e tem também outras cotas de fundos imobiliários, tem CRIs, etc. Enfim, esse aqui é um fundo de papel cuja carteira tem 97,3% de CRIs e 2,7% de cotas de outros fundos imobiliários. É engraçado falar do HCTR, Ramiro, porque no começo do ano, esse fundo passou por algumas polêmicas. Ele tinha um dos CRIs ali, que ele tinha na carteira, ele emprestava dinheiro para um imóvel que também indiretamente era do fundo. Então era ele emprestando dinheiro para ele mesmo. E aí o mercado meio que caiu em cima, virou uma polêmica, a cota caiu, logo depois se recuperou, quando o fundo se pronunciou e as coisas ficaram um pouco mais claras. Basicamente, né, Felipe, o fundo falou, não, para mim isso ainda é conflito de interesses, né? Isso aí é uma operação normal e tal. O tempo passou e as cotas se recuperaram. Qual o tamanho desse fundo aí? Qual o valor patrimonial dele? Bom, esse fundo está com valor patrimonial ali na casa de 2,7 bilhões de reais e ele é atualmente o 9º fundo imobiliário com mais cotistas no Brasil, com 196 mil cotistas atualmente. Na média dos últimos 12 meses, esse fundo pagou R$ 1,54 em dividendos por cota, o que nos dá uma mediana mensal de dividend yield dos últimos 12 meses de 1,30%, sendo que atualmente, nos últimos 12 meses,
o fundo pagou ali 17,2% de dividend yield. E aqui tem um ponto importante, né, Felipe? Que é o seguinte, tá? Ó, presta atenção, você tá me olhando, tá? Se você listar os fundos imobiliários, pegar do maior pro menor dividend yield, cair lá o HCTR11, você vai pensar, poxa, que beleza, 17%, eu não vou ficar muito rico. Nem que sempre dividendo passado é garantia de dividendo futuro. E, em especial, tá, com fundos imobiliários de papel, cujos papéis que eles investem muitas vezes repassam a inflação, eles ficam com yields muito altos quando a inflação é mais alta, né? A inflação no Brasil estava muito alta aí no acumulado de 12 meses, passou muito tempo assim, e mesmo com os últimos 2 meses de deflação, ainda no acumulado de 12 meses é maior do que a média, e isso fez com que esse fundo ficasse com um yield maior, tá? Só que a gente não está comprando ele porque tem 17% de dividend yield, a gente está comprando ele porque a gente tem estratégia. Uma estratégia que nos dá clareza sobre quais fundos comprar. É uma estratégia que nos faz comprar fundos que tenham sim bom dividend yield, com uma certa estabilidade de dividendos e que também estejam num ponderado mais descontados. Então a gente basicamente olha para preço por valor patrimonial e também para mediana de dividend yield. E mais do que isso, né, a gente tem estratégia para seleção de ativos em fundos imobiliários e em ações baratas, em ações boas pagadoras de dividendos e aí por diante. Já vou falar mais sobre isso, mas por hora entenda que esse fundo está com preço por valor patrimonial de 0,9 e na nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários ele é o primeiro colocado na lista. Segundo fundo que estamos comprando é o fundo de código VGIP, o Fundo Imobiliário Valora CRI, Índices de Preços, que é um fundo que tem como objetivo investir em classes de ativos de renda fixa de natureza imobiliária. O portfólio desse fundo hoje, Ramiro, ele está em 93% dele está em CRIs, o restinho ali está em caixa e 94% desses CRIs são atrelados ao IPCA, a inflação do nosso país. Importante observar também que o fundo está bem diversificado com mais de 40 CRIs dentro da carteira. E alguns outros indicadores do fundo mostram que o valor patrimonial dele hoje está em R$ 1 bilhão batido, com um número de cotistas de 45 mil. Nos últimos 12 meses, esse fundo teve uma média de pagamento mensal por cota de R$ 1,35, o que faz com que ele tenha uma mediana mensal de dividend yield de 1,37%. Só que nos últimos 12 meses, esse fundo ficou com 17,68% de dividend yield. E uma coisa que me chama a atenção aqui, Felipe, é que assim, quem clicou nesse vídeo gosta de dividendos, né? Naturalmente. Investe em fundos imobiliários ou quer comprar. E aqui é uma coisa boa, né, para quem gosta de dividendos. Como é que é essa história aí? A gente vai apresentar para vocês em primeira mão a nova estratégia de seleção de ações boas pagadoras de dividendos aqui do Clube do Valor. Tudo isso nos dias 20 e 21 de setembro, na imersão Máquina de Dividendos. O que o cara precisa fazer para participar, o que é, Ramiro? Primeiro, né, entender que é gratuito, é uma imersão com muito conteúdo de forma gratuita e depois rolar a página aqui para baixo, apertar no primeiro link na descrição e lá na página que abrir, colocar nome e e-mail. Aí o cara clica em se inscrever e faz o que mais depois? Se inscreve e entra no grupo do WhatsApp, que é para você pegar todas as informações oficiais que a gente vai mandar e não perder nada dessa imersão que vai ser transformadora para a tua vida. Mas se você quer saber mais dividendos, investindo em ações, ter muita clareza sobre o que fazer, você tem que participar da máquina de dividendos. Tamo junto? Quando você vai escrevendo, deixa eu comentar sobre o último fundo aqui da lista, tá? E esse fundo aqui vale a pena prestar bastante atenção nele, porque você vai entender um pouco melhor como é que é essa dinâmica da estratégia, né? Esse aqui é um fundo de tijolo, cujos investimentos bem diversificados, eles têm apenas um inquilino e é posicionado com agências bancárias, conforme aí a imagem mostra a localização aí organizada por área bruta locável, tá? São basicamente 64 imóveis, como eu comentei, sendo a maioria deles agências bancárias e também, na maioria delas, né, localizadas em São Paulo. Por que eu falei que com esse fundo você vai entender a dinâmica da estratégia, tá? Porque você pode estar pensando agora, poxa, Ramiro, Felipe, fundo de agência bancária, na minha estratégia não serve. Várias agências físicas estão fechando, é tudo online e tal. Você pode até comentar, poxa, legal, entendi a estratégia legal, só não entraria ali nos de agência, né? Porque na minha opinião a tendência é só piorar. E aí, qual é o ponto, tá? Antigamente, você tá vendo aí na tela, esse fundo operava com um certo ágio. As pessoas chegaram a pagar 20% a mais do que o valor patrimonial desse fundo para ser cotista dele. 1,2 vezes o valor da cota, o valor preço do valor patrimonial. Pagando bons dividendos sim, né? O dividendo até caiu um pouco de lá para cá, porém o dividend yield ficou bem alto, por quê? Porque o valor de mercado da cota caiu bastante, né? Saiu de R$115 para mais ou menos R$80 e esse fundo passou a negociar com 20% de desconto. E por que isso aconteceu? Porque todo mundo no mercado está pensando mais ou menos que nem tu.
né? É basicamente aquela ideia de pensamento de segundo nível. Não sei se tem algo a complementar aí, Felipe. Cara, no momento em que o fundo estava pagando altíssimos dividendos, a gente precisa lembrar que a Selic do país estava em 2%. Então, o fundo pagava praticamente uma Selic inteira do ano dentro de um mês. Então isso atraía os investidores por conta do dividend yield. E aí o PVP do fundo vai lá para cima. Quando a gente vê que o pessoal começou a entender o risco de verdade que estava por trás, o PVP sai de 1,2 para 0,8 e o fundo, ao invés de ficar caro, fica barato demais, porque o mercado exagera no movimento. Então, basicamente, tudo que você está pensando, poxa, agência bancária não e tal, a nossa tese é que já está no preço. E a gente pode estar errado, é claro, né? A gente não é o senhor da verdade aqui, a gente compra muito ativo que cai, compra muito ativo que sobem também. E aí entra outro ponto importante que a gente chama de regra do 3%, dos 3%, né, que é basicamente a ideia de você não ter nenhum ativo de renda variável com peso maior que 3% do total da tua carteira. Mas enfim, Ramiro, Felipe, qual fundo imobiliário é esse? Bom, ele é um fundo cujos contratos vencem entre 15 e 18 meses, são todos indexados pelo IPCA, tem 1,6 bilhão de valor patrimonial, 69 mil cotistas e que na média dos últimos 12 meses foram pagos 95 centavos de dividendos e a mediana dos últimos 12 meses dele é de 1%, com um dividend yield acumulado de 12 meses em 11,77%. Esse fundo se chama Fundo BB Progressivo e a gente está comprando ele para clientes aqui do Clube do Valor com um percentual pequeno da carteira, porque a gente tem uma estratégia muito clara de seleção de ativos. Se você quiser ter acesso a uma estratégia muito clara de seleção de ações boas pagadoras de dividendos, vamos deixar o link aqui para você se inscrever na máquina de dividendos. E se você quer saber como receber dividendos mensais com ações, também ao invés de fundos imobiliários, vai ter um vídeo aqui do Felipe que a gente vai deixar linkado. Um grande abraço e até mais.